Hoje a mensagem tem o título A Vitória no Deserto. E quantas vezes eu já preguei de deserto aqui na igreja? Na verdade, o deserto é um lugar praticamente quase não habitável. Porque se você for pesquisar, tirar informações, o deserto ele é um lugar onde tem uma oscilação muito grande de temperatura. Segundo pesquisas, à noite o deserto ele chega a 5 graus negativo, até 8, 10 graus negativo. E de dia ele chega até 60, 65 graus de calor. Então, praticamente é impossível viver no deserto. A não ser alguns povos nômades que gostam de viajar, são viajantes que andam pelo deserto. Mas, em geral, o deserto é um lugar onde não tem vida, um lugar seco. Mas, segundo a palavra de Deus, há relatos de histórias da Bíblia no deserto. E eu quero falar de duas pessoas. Tem muitas mais histórias, mas eu quero especificar duas pessoas no deserto. Uma é Elias, o profeta Elias, e outra é o Senhor Jesus. Elias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, não precisa abrir a Bíblia nessa parte, mas eu quero dizer o que aconteceu. Elias, após ele ser ameaçado pela Jezabel, que era esposa do rei Acabe, ela o ameaçou de morte, porque o profeta Elias tinha feito, pela sua palavra, descer fogo do céu e levou todo o holocausto que tinha sido feito em razão do confronto com os 450 profetas de Baal. Então Elias falou assim: o Deus que responder e mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Então os profetas de Baal ficaram o dia inteiro pedindo aos deuses pagãos, e ficavam manquejando, se cortando, como costume deles, e nada dos profetas de Baal ser respondido. Até Elias falou assim: clama mais alto, porque de repente o seu Deus está dormindo, ele pode estar lá tirando um cochilo e isso foi o dia inteiro. E quando Elias orou ao Deus vivo, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. A água, a pedra, levou o cordeiro, levou tudo. E nisso Elias exterminou os 400 profetas de Baal. E o rei Acabe então foi contar para sua mulher, e Jezabel falou o seguinte para o mensageiro: avisa a Elias que da mesma forma que ele fez com os meus profetas, amanhã será, nesta hora, a vida dele. Outras palavras: amanhã, nesta hora, você vai estar morto, Elias. E Elias, ele temeu a sua própria vida. E o que ele fez? Ele correu para a cidade de Berseba, que fica, na verdade, Berseba fazia uma parte da cidade de Judá. Ali ele deixou o seu moço, o seu criado, e caminhou um dia inteiro para o deserto. Um dia inteiro caminhando no deserto. E a Bíblia fala que ele encontrou um zimbro, que é um arbusto, tipo uma árvore pequena, que cresce no deserto. E ali ele se assentou e pediu a sua morte, dizendo assim: Senhor, agora basta, tira a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E eu fiquei analisando, muitas vezes até condenei Elias, porque Elias foi um homem muito poderoso, que Deus tinha uma aliança muito forte com ele. A Bíblia fala assim que a primeira oração de Elias, o filho da viúva de Serepta
veio a falecer. E ele orou e aquele menino voltou à vida. A Bíblia diz que pela oração de Elias, o céu se fechou. E pela oração dele, depois de 3 anos e meio, caiu chuva sobre a terra. Elias orou e caiu fogo do céu. Mas na sua quarta oração, ele orou a Deus para que Deus tirasse a vida dele. E Deus não ouviu a sua oração. Mas um homem que fez tantos sinais e de repente ficar com medo de uma ameaça. E Deus falou assim no meu coração: se fosse você lá, você ia fazer a mesma coisa. Porque nós somos imperfeitos, somos de carne e osso, estamos sujeitos às fraquezas humanas. Imagine você no lugar de Elias. Se alguém tivesse um exército poderoso, falasse assim para você: amanhã a essas horas eu tirarei a sua vida. Então nós somos sujeitos de falhas, das fraquezas, como Elias foi. Elias era de carne e osso, espírito, era um homem também que estava sujeito a isso. E ele temeu a sua vida e fugiu. Mas no deserto, Deus tratou com ele. Primeiro que Deus preparou uma árvore para ele descansar, uma sombra. A Bíblia fala que um anjo veio e colocou um assado cozido e uma botija de água ao lado dele, e tocou e falou assim: Elias, acorde e se alimente. E ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Aí pela segunda vez o anjo veio e tocou e disse assim: Elias, acorde, coma, porque a sua jornada será longa. E a Bíblia diz que aquele alimento que Elias comeu, ele andou 40 dias e 40 noites no deserto. E Deus deu a vitória a Elias de uma forma tremenda. Deus falou com ele de uma forma tremenda. Mas o deserto muitas vezes é onde Deus quer falar conosco. O deserto é onde Deus quer ter um íntimo, Ele quer ter um tempo individual com cada um de nós. Porque é muito fácil eu servir a Deus quando está tudo bem, estou empregado, tenho meu salário, minha saúde está ótima, a minha família está uma bênção. Mas no momento que começa a vir a adversidade, as dificuldades, ou enfermidade ou financeira, será que eu vou dar glória a Deus? A minha patamar de fé espiritual vai estar alto? É nesse momento que Deus quer saber, quer conhecer cada um de nós, se o servimos por amor ou por interesse. Porque tantas pessoas estão indo para a igreja através de campanhas da prosperidade, que faz isso e Deus vai dar aquilo, mas Deus, Ele está interessado na nossa alma, na nossa vida, na nossa salvação. E o deserto então foi um lugar onde Elias aprendeu muito com Deus. Elias, ele achava que somente ele tinha ali colocado o seu coração em Deus e que todo o povo já estava entregue à idolatria. Mas Deus falou assim: Elias, não é só você que não dobrou o joelho a Baal, mas tem 7.000 lá em Israel que não se dobraram o joelho a Baal. Então, muitas vezes o desânimo vai vir na nossa vida. O deserto vai nos mostrar, vai nos colocar espinhos. O deserto muitas vezes vai colocar pedra no nosso caminho. Mas, como Elias venceu, nós também vamos vencer. Uma coisa interessante que Deus me mostrou, e eu já até falei sobre isso, é sobre como que nós podemos vencer uma provação no deserto. O diabo, ele sendo astuto, ele conhece a nossa fraqueza, conhece o nosso lado fraco, e muitas vezes ele vai nos atacar no deserto, quando a gente está passando por uma fragilidade, uma situação difícil.
é onde ele procura o momento certo para nos atacar, quando ele vê algo que ele acha que seja uma fragilidade. Jesus, ele, antes de começar o ministério dele, ele foi levado ao Rio Jordão aos seus 30 anos. Ele foi ao Rio Jordão e foi batizado por João Batista. E então desceu uma bomba do céu e uma voz falou: esse é meu filho amado, em quem tenho tanto alegria. E na decorrência de Mateus capítulo 4, versículo 1, a igreja pode abrir. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Amém. Diz assim: e a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E então o tentador aproximou-se e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o ponto mais alto do templo. Ele disse: se você é filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo, levou Jesus ao monte muito alto, e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele disse: tudo isso te darei, se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e somente a ele dará culto. E com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus, depois que passou pelo batismo, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Mas se Jesus era filho de Deus e o próprio Deus, por que ele teve que passar pelo deserto? Jesus também estava em obediência a Deus. Ele estava em carne, osso e espírito. Ele estava aqui para cumprir uma obediência ao Pai. E ele, estando em obediência, ele teve que passar pelo deserto. E no deserto ele estava sujeito às fraquezas humanas, às paixões humanas. A Bíblia fala que Jesus teve fome, fala que Jesus chorou. A Bíblia fala que Jesus teve tristeza de morte, porque ele estava aqui como homem também. Sendo Deus, ele estava como homem. E o principal, ele estava em obediência a Deus. E ele ficou 40 dias e 40 noites provado pela fome, pelas riquezas. E o interessante, ele foi provado pela própria palavra de Deus. Em comparação ao povo de Israel, o povo de Israel ficou 400 anos cativo. O que aconteceu? Quando José era governador do Egito, o povo do Egito, a região do Egito, começou a ser abençoada por Deus, porque Deus colocou um homem que ele tinha escolhido para ser governador do Egito. Todos conhecem a história de José. Ele foi preso, foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado, foi injustiçado, foi preso 2 vezes, e depois
o faraó colocou como governador do Egito. Passando-se os anos, aconteceu lá na frente a morte de José. E José morrendo, a família não deu sequência na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, nas Escrituras. O povo hebreu começou a ficar escravo dos egípcios, e isso ocorreu durante 400 anos. E então Deus levantou um libertador, chamado Moisés. E Moisés então teve a responsabilidade de tirar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã. Segundo a Bíblia, uma terra que deleita leite e mel, paraíso, como se dizia nas Escrituras. E saíram então mais ou menos 1 milhão de pessoas, entre crianças, adultos, do Egito, e foram para a terra de Canaã. Só que nesse percurso tinha um grande deserto, e o deserto começou a apresentar as suas dificuldades, e o povo começou a murmurar, começou a reclamar. A primeira dificuldade que o povo teve, um dos hebreus se levantou e falou: Moisés, a gente está passando fome aqui no deserto, a gente está passando frio, mas Deus mandava uma fogueira, uma coluna de fogo à noite, por causa da baixa temperatura, e de dia Deus mandava uma nuvem que cobria o povo de Israel, para que o sol, porque o deserto ou era 60 graus, ou era 5, 10 graus negativo. Só que o que aconteceu? O povo começou a reclamar e murmurar, e falou assim: Moisés, pelo menos lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha água, e você trouxe a gente aqui no deserto para perecer. E o que acontece? Tudo aquilo que Deus prometeu, que Deus tinha na vida daquele povo, eles começavam a murmurar, a reclamar. E Deus falou no meu coração que nós temos uma promessa na nossa vida, não para Canaã terrestre, mas para Nova Jerusalém. E muitas vezes, quando nós reclamamos, nós murmuramos, colocamos diante de Deus tantos problemas, que são problemas que nós possamos resolver, ou reclamamos que não está acontecendo isso, é como nós falássemos para Deus: Deus, lá no Egito a gente tinha que comer, quando eu estava lá no mundo eu não passava por tantas dificuldades, quando eu não servia a Deus eu não tinha tantas tribulações, e agora eu estou tendo muitas lutas e dificuldades. É a mesma coisa que o povo fez com Moisés. Deus, Ele quer dar uma terra prometida, mas tem um preço. Deus quer ver a nossa fé, Deus quer ver no deserto se nós estamos servindo por interesse ou por amor. É no deserto que Deus vai lapidar, é no deserto que Deus vai pegar a nossa vida e fazer como joia, para que ela brilhe. É como se pegasse um diamante bruto e começasse a lapidar a alta pressão, até ele virar um diamante valioso. A Bíblia diz assim, um versículo até interessante, em Eclesiastes 7, versículo 10: jamais diga, porque foram os seus dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. Quando você está servindo a Deus e você conhece o amor de Jesus, passa-se algum tempo e algumas pessoas dizem que começam grandes tribulações, e às vezes acontece mesmo. Às vezes você está no mar de rosas e de repente a sua vida começa uma grande tribulação. E às vezes amigos da onça vai falar para você assim: pô, mas você estava tão bem quando você não ia na igreja, a sua vida era tão tranquila, e agora se você foi para a igreja e a sua vida está virando um tormento, um inferno. Mas a palavra de Deus fala assim, que não é sábio perguntar assim. Jamais diga que os seus dias anteriores foram melhores do que esse, porque Deus jamais vai colocar um fardo maior que você possa suportar. Glória a Deus.
versículo 18, a palavra diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são de se comparar com a glória a ser revelada em nós. Eu já falei várias vezes esse versículo e eu repito de novo: a recompensa que Deus tem na sua vida, o que Ele tem preparado no céu para você, não se compara com nenhuma luta terrena. Outro ponto que Deus nos mostrou é que quando nós estamos no deserto, nós temos que estar em processo de santificação, porque o deserto é um lugar aonde ninguém te vê. Aparentemente você está esquecido, é você no deserto, e é onde o inimigo vai se apresentar. Se você for ver pela palavra de Deus, Jesus, com 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que ele teve fome. Ele teve fome, sede. Nenhum ser humano vive sem água durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia não fala, mas talvez Jesus, ele tomou água, de uma forma ou de outra ele pode ter tomado líquido, mas a Bíblia fala que ele teve fome. E o diabo, ele conhece nossas fraquezas e nossas virtudes. Quando ele chegou em Jesus, ele foi na ferida de Jesus. Quem está com fome precisa se alimentar. E ele falou assim: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, quando o inimigo vê a sua fraqueza, ele vai diante de você e vai mostrar o que você está necessitando. Ele vai vir com manjar daquilo que você está precisando, mas ele vai fazer uma troca, ele vai te dar aquilo lá e vai pedir a sua alma. Então no deserto, o inimigo vai se aproximar de você e vai querer fazer algo em troca da sua alma, e muitas vezes acontece de coisas materiais. Às vezes o diabo ele põe uma enfermidade e ele mesmo tira a troco da sua fé nele mesmo. Então nós temos que estar atento quando ele se aproximar, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a sua ferida, onde você é fraco, onde você tem uma fragilidade, uma tendência ao erro, e é onde ele vai trabalhar mais na sua vida. Só que o diabo, ele não sabia, ele sabia que Jesus estava debilitado, e com certeza ficar 40 dias sem comer no deserto, com certeza a pessoa fica desabilitada, debilitado fisicamente. Só que Jesus, o Espírito dele estava transbordando pelo Espírito Santo de Deus, e isso o diabo não sabia. E Jesus falou assim, está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo, deixa eu só verificar aqui. Jesus disse assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo veio então e usou outra passagem. Ele pegou lá em Salmos 91, versículo 11 e 12, que diz assim: pula aí de cima do templo, porque lá no Salmo 91, versículo 11, está dizendo que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que te guarde e segure em suas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Usou mais uma passagem bíblica. E Jesus então respondeu: está escrito também lá em Deuteronômio 6,16, que não tentarás o Senhor teu Deus. Deus pode te livrar de tragédias, de acidentes, mas jamais nós vamos colocar o nosso Deus à prova. Você pode ter diversos livramentos na sua vida, mas jamais você vai passar no meio do tiroteio e falar assim: eu sou servo de Deus e comigo não vai acontecer nada, porque aí você está colocando Deus à prova.
E Jesus, ele podia pular do pináculo, mas ele quis mostrar o seguinte: com Deus não se coloca Deus à prova, em hipótese nenhuma na nossa vida. Deus, ele vai te livrar de muitos momentos de dificuldade, de até perigo, mas na visão de Deus e não na nossa visão. E o que aconteceu? O diabo levou Jesus ao monte muito alto e mostrou muitas riquezas e glórias, e disse para Jesus: tudo isso será seu, se somente você se ajoelhar perante mim e me adorar. E Jesus disse: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito lá em Deuteronômio 6,13, que só o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele dará culto. Uma coisa interessante, houve um conflito de palavras. Então quer dizer que o diabo conhece a Bíblia de capa a capa, e muitas vezes ele vai querer nos colocar em contradição com a palavra de Deus. Mas a verdade é o seguinte: você só vai vencer o seu inimigo no deserto não pela sua força, nem pela sua inteligência, e nem pela sua coragem ou pela sua capacidade. Você vai vencer pela palavra de Deus. Jesus, ele venceu o diabo no deserto pela palavra, confrontando a palavra. E nós também, com uma palavra de amor, uma palavra: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Você quebra qualquer armadilha do diabo, qualquer levante maligno, um folheto que você entrega, uma oração, uma intercessão. Isso é a arma, é a armadura de Deus. Então, é a maior ferramenta que Deus nos deu, o maior armamento que Deus dá na nossa vida para vencer as ciladas do diabo é você orar, você jejuar, você abrir a sua boca e falar do amor de Jesus. Amém. Isso cai por terra qualquer inimigo, você estando no deserto ou não. Mas Deus quer nos dar a vitória no deserto. E o deserto, ele tem que ser passageiro na nossa vida. O deserto, o povo de Israel, o povo hebreu, eles ficaram 40 anos perdidos no deserto por causa da reclamação, da murmuração e da desconfiança do próprio líder, que era Moisés. O povo começou a se rebelar contra Moisés. Houve uma rebelião. A Bíblia fala que abriu a fenda da terra, do Hades, e milhares foram sugados para o inferno por causa da rebelião contra Moisés. Então Deus, quando Ele coloca uma pessoa para pregar a palavra de Deus para você, você tem que aceitar no seu coração e impregnar isso no seu coração, porque nós vamos passar muitos desertos da nossa vida, muitas lutas e dificuldades, mas em todas nós seremos mais que vencedores, porque o deserto, ele é passageiro na nossa vida. Vai chegar uma hora que o manancial vai se formar, a vitória de Deus vai vir na nossa vida. E isso aqui é algo tremendo que Deus faz na vida do ser humano. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Outro ponto importante que Deus falou no meu coração: a santificação no deserto, vencer a provação pela palavra de Deus, e que o deserto é para todos nós. Amém. O deserto, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, um dia, um mês, um ano, algum período da nossa vida nós vamos passar pelo deserto. E quando você lembrar dessas palavras, pode ser em que situação você estiver, vença o seu inimigo pela palavra de Deus.
Não haja pela força, pela violência, pela inteligência, mas lembre da palavra de Deus, e vai cair por terra todo levante maligno na nossa vida. Amém. Porque Deus nos faz mais que vencedor. Amém? Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.